Todo mundo sabe que o presidente Trump está usando as tarifas internacionais para equilibrar a economia americana. A intenção de Donald Trump e dos seus assessores e do pessoal que participa da sua equipe de governo é fazer com que os Estados Unidos volte a ter, uma relevância mundial, coisa que nas últimas décadas vem sendo perdido gradativamente pelos governos que passaram na Casa Branca. E o plano de Trump é um plano extremamente ousado. As tarifas, elas estão produzindo incertezas. As incertezas produzem volatilidade. A volatilidade produz medo. E o medo produz a venda, a troca de ativos de risco por ativos de segurança, como é o caso do ouro, que não para de subir. Eu mostrei para vocês, passou dos $3.040 a onça de ouro. Por outro lado, o dólar está caindo, Se você pega o gráfico do DXY, ele está em queda grande, inclusive, Desde o dia 9 de janeiro, que o dólar está massivamente em queda, muito parecido, inclusive, com o mercado cripto. Não era para estar assim, era para o dólar estar subindo, mas o dólar está caindo no mundo inteiro, tá? Esse aqui é o gráfico de 5 dias. Se eu colocar no gráfico diário, a gente percebe que, inclusive, médias importantes, como a média de 21 períodos, ela já cruzou a média de 100, a média de 200 e está cruzando a média de 310 dias para baixo. Então, o dólar está mergulhando fortemente nesse momento, tentando formar um fundo aqui na casa dos 103 mil pontos, tá? E todo esse cenário de incerteza, todo esse cenário de dúvida está produzindo essas oportunidades para quem entende que o mercado está dando muita oportunidade e também está produzindo esse sell-off, essa venda massiva baseada em pânico. E alguns perguntam lá fora, e se o plano de Donald Trump der errado, O que pode acontecer com os mercados? Os Estados Unidos, eles estão cada dia mais com uma possibilidade de recessão maior. O próprio S&P 500 é um sinal disso, O Cobase Letter trouxe para a gente uma postagem interessante falando sobre isso. E ele diz o seguinte, abre aspas, o mercado está precificando uma recessão. O S&P caiu menos 2% desde que os cortes nas taxas do Federal Reserve começaram em setembro de 2024. Historicamente falando, o S&P 500 ganha mais 1% em média nos 6 meses após o início dos cortes nas taxas. No caso de cortes de taxas durante uma recessão, o S&P caiu menos 6% em 6 meses e menos 10% em 12 meses. O que ele quer dizer com isso? É que, além das quedas tradicionais que um ativo faz quando ele encontra-se como ele está agora, numa distribuição, aqui a gente vê claramente uma distribuição e agora a gente vê claramente uma tentativa de formação de fundo. Claramente eu vejo isso, tá? Não estou aqui trazendo euforia para vocês, mas eu vejo claramente uma tentativa de construir um fundo para o S&P, para a Nasdaq e também para o Bitcoin. Mas quando um ativo está em distribuição, como é esse caso, movimento de venda forte, como a gente observou nos mercados americanos, quando estamos numa recessão, além dessa queda gradual que existe naturalmente, a recessão produz mais quedas, tá? Mais quedas ou quedas adicionais. A recessão, para quem não entende do conceito, nada mais é do que uma economia desacelerada. É uma economia que diminui os padrões de consumo, diminui as importações e exportações, diminui o consumo interno, a produção fabril, diminui todos os aspectos da economia. O desemprego aumenta, tudo isso são retratos de uma recessão. Então,
hoje existe uma dúvida, né? Muitos questionam lá fora. Se o plano do Trump der errado, o que pode acontecer? Os Estados Unidos entrarem definitivamente numa recessão. Isso não será bom do ponto de vista econômico. Porém, se os Estados Unidos entrarem numa recessão, eles precisarão acelerar o processo de impressão de dinheiro. Só que isso não é bem visto pelo mercado em casos de recessão. Quando eles estão imprimindo dinheiro, com a inflação em baixa, sem recessão, aí a grana é bem-vinda, ela é bem vista e ela é bem aceita pelo mercado. Em casos de recessão, o Banco Central é obrigado a imprimir dinheiro para injetar na economia, porém, esse sinal não é bem visto pela economia e é exatamente isso que está produzindo a dúvida e a incerteza dos mercados globais. O Trump precisa urgentemente reequilibrar a balança comercial dos Estados Unidos com os seus principais opositores, dentre estes, a China. O Trump não tem intenção de fazer guerra com o Canadá e o México, mas o Canadá e o México fazem parte da estratégia de reequilíbrio comercial americano. Qual o grande problema? Se houverem taxas de retaliação, essas taxas de retaliação irão atrapalhar os planos de Donald Trump e, consequentemente, poderão causar mais volatilidade, mais medo e mais incerteza. O que poderia acontecer para a gente sair dessa situação de risco extremo que nós estamos agora? Primeiro, o fim da guerra da Rússia com a Ucrânia. Segundo, o presidente Trump conseguir chegar num acordo comercial com os seus principais aliados. Terceiro, a diminuição do tom entre Estados Unidos e Europa. Está se elevando demais o tom entre Estados Unidos e Europa e a coisa está ficando bem complexa. Ontem, a porta-voz da Casa Branca, ela chegou a dizer para os políticos franceses que um grupo de políticos franceses de esquerda estão pedindo que os Estados Unidos devolva a Estátua da Liberdade, porque Donald Trump não representa mais a democracia e a liberdade nos Estados Unidos, segundo esses políticos de esquerda lá da França. E a porta-voz da Casa Branca disse, em tom irônico, o seguinte, abre aspas, vocês devem dar graças a Deus e aos Estados Unidos que a França hoje não fala alemão, porque se não fosse os Estados Unidos, vocês estariam falando alemão. Ou seja, ela passou na cara a guerra, a vitória da Segunda Grande Guerra Mundial, que só foi possível devido à entrada dos Estados Unidos na guerra e dos aliados que entraram na Europa e resgataram a Europa das garras dos exércitos alemães. Então, essa disputa, né, acirrada, que está tomando um tom perigoso entre Estados Unidos e Europa, isso também tem causado bastante volatilidade, bastante medo e bastante incerteza nas bolsas internacionais. Então, toda essa sopa de letrinhas, ela tem complicado a nossa vida ao longo das últimas semanas. E, nesse momento, você tem uma decisão a tomar, né? Você precisa ter, em primeiro lugar, paciência. É o que eu penso e é o que eu tenho dito para todos os meus alunos. Paciência e usar a estratégia para capturar e capitalizar bons ativos na sua carteira. Segundo, não ser afobado, porque o afobado, nesse momento, com certeza vai perder dinheiro. Terceiro, fazer uma higiene na sua carteira. Verificar o que vale a pena e o que não vale a pena ter na carteira. Isso você precisa fazer. E ficar pronto, porque, gente, eu conheço o mercado, eu já estou nesse mercado desde 2019 e eu posso dizer para vocês uma coisa. A qualquer momento esse negócio explode, tá? Quando todo mundo pensa que não, esse mercado explode. Quando todo mundo pensa que agora é o fim, o mercado explode. Então, fiquem ligados, tá? Fiquem ligados e se preparem, porque as coisas, elas têm começo, meio e fim, tá? Começo, meio e fim. Beleza?